levaram no início, principalmente dele, a ver se falar de Beethoven, né, sem o qual não seria o Wagner, no sentido mais profundo de que o Wagner, já como jovem, ouviu a obra de Beethoven realmente, e a que mais marcou ele foi a Nona Sinfonia, a partir da qual ele derivou a maioria dos conceitos estéticos dele, entre os quais eu vou falar alguns aqui. A primeira que ele pensava muito no sublime e no ilimitado. No sublime, a gente está aqui no sentido da filosofia, né? O Wagner foi o primeiro filósofo que conseguiu unir, na verdade, literatura, filosofia e a música, né?
seria uma ópera composta por Beethoven. E a partir dessa questão, ele vai cair das outras, ele vai cair no drama musical, onde ele chega à concepção do drama. Qual que é? É a união. Né? O drama, na verdade, seria uma obra sem formas. Ele abandonaria o recitativo, outras coisas que estariam no meio da obra interligando ela, e fazer como se fosse uma obra seguida, inteiramente seguida. Né? E mais a ideia da obra total, onde ele, na verdade,
fins